Enquanto o mundo inteiro esperava a China varrer o mercado global de carros com elétricos baratíssimos, a Toyota virou esse jogo usando uma combinação de armas que praticamente ninguém via chegando. Nos próximos minutos você vai ver os números, os contratos e as decisões que mostram exatamente como isso aconteceu e porque isso muda o tabuleiro inteiro da indústria automotiva mundial. Para entender o tamanho do golpe, primeiro é preciso entender o plano. E o plano de Pequim nunca foi escondido. Durante a última década, a China decidiu que o carro elétrico seria para ela o que o telefone celular e os painéis solares já tinham sido. Uma indústria inteira construída do zero, subsidiada pesadamente pelo Estado, com capacidade de fábrica gigantesca para depois inundar o planeta com produtos baratos e tirar o Ocidente e o Japão do jogo. Funcionou parcialmente. Marcas como a BYD deixaram de ser desconhecidas fora da Ásia e passaram a brigar de igual para igual com gigantes centenários. Só que, em 2026, essa estratégia começou a mostrar rachaduras sérias, exatamente no momento em que a Toyota decidiu apertar o botão certo. Vale lembrar como essa corrida começou. Ainda na década passada, o governo chinês colocou o carro elétrico no centro de um plano industrial nacional, oferecendo subsídios diretos ao comprador, isenções fiscais para fabricantes, crédito barato para a construção de fábricas e metas obrigatórias de produção limpa para qualquer montadora que quisesse continuar operando dentro do país. O resultado foi uma explosão de marcas novas, de gigantes como a BYD a dezenas de fabricantes menores, e uma capacidade industrial tão grande que a China ultrapassou o Japão e se tornou o maior exportador de automóveis do mundo em pouco tempo. O problema de qualquer plano industrial construído dessa forma é sempre o mesmo. Capacidade de fábrica não é o mesmo que demanda real de compradores. E foi exatamente essa diferença que começou a cobrar a conta em 2026. Os números da própria indústria chinesa contam essa história melhor do que qualquer discurso oficial. Em julho de 2026, a China exportou 540 mil veículos elétricos, um recorde mensal absoluto. No mesmo mês, o mercado interno chinês vendeu 980 mil unidades. Parece um número saudável, até você perceber a proporção. Para cada 2 carros elétricos vendidos dentro da China, um está sendo exportado. Um ano antes, essa proporção era de 1 para cada 5, ou seja, em 12 meses, a dependência da exportação praticamente triplicou. Isso não é sinal de força, é sinal de que o mercado doméstico está travado. E está mesmo. Nos primeiros 7 meses de 2026, as vendas domésticas de elétricos na China caíram 12%. A Agência Internacional de Energia já projeta que o mercado chinês vai fechar o ano estável, sem crescimento, pela primeira vez nesta década inteira. Para um país que construiu fábricas suficientes para produzir muito mais carros do que qualquer mercado interno consegue absorver, isso é uma bomba relógio. A saída, então, foi jogar esse excesso para fora. As vendas de veículos elétricos fora da China, da Europa e da América do Norte quase dobraram no primeiro semestre de 2026, chegando a 1.700.000 unidades. As marcas chinesas já respondem por 50% desses mercados considerados emergentes, uma fatia que em 2023 era de apenas 25%. No total, 2.400.000 veículos elétricos e híbridos plugáveis saíram da China no primeiro semestre de 2026, mais que o dobro do ano anterior. Só que exportar não é o mesmo que vender. Analistas do setor já apontam que mais de 1 milhão de veículos elétricos embarcados da China nos últimos 18 meses continuam parados sem comprador final. Apenas cerca de 2/3 do que foi exportado em 2026 efetivamente chegou às mãos de um cliente. Especialistas do setor descrevem esse movimento com uma frase direta: a exportação deixou de ser uma oportunidade de crescimento e virou uma necessidade de sobrevivência. Fábricas que não conseguem vender dentro de casa precisam empurrar container atrás de container para qualquer porto que aceite, mesmo com margem de lucro cada vez mais apertada.
É dentro dessa fresta, exatamente nesse momento de fragilidade, que a Toyota decidiu atacar. E essa fragilidade não aparece só nos números de exportação, aparece também na resistência que a China encontra nos mercados mais ricos do planeta. Nos Estados Unidos e na União Europeia, tarifas pesadas foram erguidas justamente para conter essa onda. A União Europeia chegou a aplicar, ao longo de 2024 e 2025, tarifas que variaram de 17% a mais de 35% sobre elétricos chineses, somadas à tarifa padrão de importação de 10%. Ainda assim, mesmo pagando esse pedágio, as marcas chinesas conseguiram fechar os primeiros 5 meses de 2026 com 14,2% de participação no mercado de elétricos puros da Europa Ocidental, cerca de 170 e 1.800 veículos, o equivalente a 1 em cada 7 carros elétricos vendidos na região. O Reino Unido se tornou o principal destino, respondendo por 1/4 de todas as vendas chinesas na Europa Ocidental, seguido pela Itália, que sozinha representa cerca de 20% desse total. Diante disso, em janeiro de 2026, a própria União Europeia mudou de estratégia. Trocou parte das tarifas punitivas por um piso mínimo de preço, obrigando marcas como BYD, SAIC e Geely a não vender abaixo de um determinado valor, numa tentativa de evitar tanto uma corrida para o fundo do poço nos preços, quanto o colapso das montadoras europeias tradicionais. Ou seja, o próprio Ocidente já reconhece que barreira tarifária sozinha não está sendo suficiente para segurar o avanço chinês. É justamente nesse cenário de defesas que rangem dos dois lados que a jogada da Toyota se destaca por ser tão diferente. Em vez de pedir proteção ao governo, ela decidiu competir de frente, com produto e com preço. E o ataque da Toyota não veio de onde a indústria esperava. Enquanto praticamente todo o mundo apostava fichas pesadas em carros 100% elétricos, a Toyota manteve, contra o consenso do mercado, sua aposta histórica no motor híbrido. Foi chamada de lenta, ultrapassada, presa ao passado. E em 2026, essa suposta lentidão virou a maior vantagem competitiva da companhia. A Toyota espera que as vendas globais de híbridos ultrapassem 5 milhões de unidades pela primeira vez na história neste ano. Nos Estados Unidos, a demanda por híbridos está tão forte que analistas de mercado já chamam o fenômeno de efeito RAV4, batizado com o nome do modelo mais vendido da marca, descrevendo como os híbridos passaram a vender mais que os elétricos puros em boa parte do mercado americano, justamente porque o consumidor comum ainda hesita diante do preço alto e da falta de pontos de recarga. Essa preferência do consumidor por híbridos não é um capricho passageiro, ela tem explicação prática. Em boa parte do mundo, a infraestrutura de recarga rápida ainda é escassa fora dos grandes centros urbanos, o que torna um carro 100% elétrico uma escolha arriscada para quem faz viagens longas ou mora em prédios sem garagem com tomada própria. Some a isso o preço de entrada mais alto de um elétrico puro, a incerteza sobre o valor de revenda depois de alguns anos de uso e a degradação da bateria, e fica mais fácil entender por que o híbrido, que não depende de posto de recarga e ainda reduz o consumo de combustível de forma significativa, virou o meio-termo mais confortável para o consumidor comum. A Toyota, que vem aperfeiçoando essa tecnologia havia quase 30 anos, desde o lançamento do Prius original, chega a esse momento com uma vantagem de engenharia e de custo que nenhum concorrente, chinês ou ocidental, conseguiu igualar até agora. Esse hedge, essa aposta dividida entre motores a combustão eficientes, híbridos e elétricos, é o que permitiu a Toyota terminar 2025 como a montadora número 1 do mundo pelo 6º ano consecutivo, com um recorde de 11 milhões e 300 mil veículos vendidos globalmente. E o resultado financeiro de 2026 só confirmou essa força. Em agosto de 2026, a companhia anunciou que seu lucro operacional havia subido 13%, chegando a 3 trilhões e 400 bilhões de ienes. O lucro líquido do trimestre saltou 75,6%, alcançando 1 trilhão e 480 bilhões de ienes. A previsão de faturamento anual foi revisada para cima, de 51 trilhões para 54 trilhões de ienes, e a meta de vendas anuais também subiu.
acrescentando 100 mil unidades, para um total de 9 milhões e 700 mil veículos. A empresa ainda anunciou um programa de recompra de ações no valor de 1 trilhão de ienes, o equivalente a cerca de 6 bilhões e 300 milhões de dólares, com o cancelamento de 200 milhões de ações. Tudo isso em um ano de tarifas pesadas, terremoto no Japão que parou fábricas inteiras e uma guerra de preços feroz vinda justamente da China. Mesmo assim, os números só cresceram, mas o golpe mais direto contra o plano chinês não aconteceu nos Estados Unidos nem na Europa. Aconteceu dentro da própria China, no quintal de Pequim. Em março de 2025, a Toyota lançou, por meio de sua joint venture com a montadora estatal chinesa GAC, um elétrico compacto chamado BZ3X. O carro é do tamanho de um RAV4, construído sobre a mesma plataforma do GAC Aion-V, um dos elétricos mais populares da China, e chegou ao mercado com um preço inicial de 109.800 yuans, algo em torno de 15 mil dólares, com uma versão promocional caindo para 99.800 yuans, perto de 14.500 dólares. Para efeito de comparação, o BZ7, versão vendida fora da China, começa em torno de 21 mil dólares e o modelo equivalente vendido nos Estados Unidos passa de 34 mil dólares. Ou seja, a Toyota construiu, dentro da China, com peças e mão de obra chinesas, um elétrico afinado exatamente para o bolso do consumidor chinês, algo que a marca nunca havia feito com essa agressividade antes. E não é um carro simplificado só para ser barato. O BZ3X chega ao mercado chinês com 7 configurações diferentes. Tela central de 14,6 polegadas, iluminação ambiente com 32 tons de cor e o sistema de assistência ao motorista Momenta 5.0, a primeira vez que a Toyota integra essa tecnologia específica em um veículo de produção, além de 2 opções de bateria, com autonomia de 267 milhas ou 379 milhas no ciclo de medição chinês, ou seja, feature por feature. O carro compete de igual para igual com os elétricos domésticos mais avançados, e não apenas no preço. O resultado surpreendeu até analistas otimistas. Em pouco mais de um ano de vendas, o BZ3X já soma mais de 80 mil unidades entregues. Desde setembro de 2025, ele ocupa, por 7 meses consecutivos, o primeiro lugar em vendas entre todos os elétricos produzidos por joint ventures estrangeiras na China, à frente de rivais japonesas, americanas e europeias que também tentam competir dentro do mercado chinês. Em abril de 2026, o modelo bateu recorde mensal próprio, com 10.027 unidades vendidas em um único mês. Isso significa que a Toyota não está apenas se defendendo da ofensiva chinesa lá fora, ela está entrando no terreno onde a China achava que tinha vantagem absoluta, o próprio mercado interno chinês, e vencendo marcas locais e joint ventures rivais dentro dessa categoria específica. O detalhe mais importante aqui é estratégico, não apenas comercial. Durante anos, o argumento chinês para justificar seu domínio era simples. Nenhuma montadora estrangeira conseguiria fabricar um elétrico bom o bastante e barato o bastante para o próprio consumidor chinês, porque a cadeia de baterias, motores e software estava concentrada dentro da China. Com o BZ3X, a Toyota provou o contrário, usando a própria cadeia de fornecimento chinesa, a própria plataforma de um concorrente local, e ainda assim entregando um produto competitivo o suficiente para ficar 7 meses seguidos na liderança de vendas entre joint ventures estrangeiras. Isso derruba a premissa central do Plano de Pequim de que a briga pelo consumidor chinês estava automaticamente ganha pelas marcas domésticas. E se o presente já está sendo disputado ponto a ponto, o futuro pode ser ainda mais desfavorável para o plano original de Pequim. A China construiu sua liderança em elétricos apostando pesado nas baterias de íon de lítio, com empresas como a CATL e a própria BYD dominando essa cadeia de produção em escala industrial gigantesca. A Toyota, enquanto isso, vinha sendo criticada por anos por não lançar elétricos suficientes. O que poucos perceberam é que a empresa estava, na verdade, guardando munição para uma tecnologia diferente.
A bateria de estado sólido, considerada por boa parte da indústria como o verdadeiro próximo salto do carro elétrico, prometendo recarga muito mais rápida e maior densidade de energia por quilo do que as baterias atuais. Recentemente, a Toyota fechou um acordo estratégico com duas gigantes japonesas, a Sumitomo Metal Mining e a Idemitsu Kosan. A primeira vai desenvolver, em parceria com a Toyota, o material do catodo dessas novas baterias, descrito como altamente durável e com um desempenho superior em ciclos de carga e descarga. A segunda vai fornecer o eletrólito sólido, a peça central que dá nome à tecnologia. A produção em escala do material do catodo está prevista para começar no ano fiscal que se inicia em abril de 2028, com os primeiros veículos equipados com essa tecnologia chegando ao mercado entre 2027 e 2028, possivelmente começando por modelos híbridos antes de chegar aos elétricos puros. Um representante da Sumitomo Metal Mining declarou que a prioridade de fornecimento será para a Toyota antes de qualquer outro cliente do mercado. Como referência de onde a tecnologia já está chegando, concorrentes como a chinesa NIO já testam baterias semissólidas na casa de 360 watts-hora por quilo e a alemã BMW já apresentou protótipos na faixa de 390 watts-hora por quilo. A Toyota ainda não divulgou os números exatos de densidade energética do seu próprio projeto, mas o simples fato de ter fechado contratos firmes com fornecedores de material estratégico já é um sinal de que pretende chegar com força total assim que a tecnologia amadurecer. Se essa aposta se confirmar, o impacto para a China pode ser duro. Toda a vantagem construída em uma década, fábricas gigantescas de baterias de íon de lítio, cadeias de fornecimento de lítio e cobalto organizadas em escala nacional, políticas de exportação pensadas em torno dessa tecnologia específica, corre o risco de virar infraestrutura de segunda geração no exato momento em que o mundo migrar para o estado sólido. Não é um risco imediato. A própria Toyota fala em 2027 ou 2028 para os primeiros lançamentos comerciais, mas é um risco real e que obriga a indústria chinesa a correr atrás também nessa frente, ao mesmo tempo em que tenta resolver a crise de excesso de produção que já enfrenta hoje. Empresas como a KTL, que hoje fornece baterias para uma fatia enorme dos elétricos vendidos no mundo, inclusive para montadoras ocidentais, sabem exatamente o tamanho dessa ameaça e também investem pesado em suas próprias versões de estado sólido. A diferença é que a Toyota chega a essa corrida com um detalhe que poucos concorrentes têm: paciência financeira. Como a empresa nunca abandonou o motor, a combustão nem o híbrido, ela pôde esperar a tecnologia de estado sólido amadurecer sem precisar sustentar prejuízo em elétricos vendidos abaixo do custo, algo que várias montadoras chinesas menores são obrigadas a fazer hoje só para manter fábrica funcionando e não perder participação de mercado. Agora, para ser justo com os fatos e não apenas com o título deste vídeo, é importante dizer que a China está longe de sair de cena. Em mercados específicos, principalmente no Sudeste Asiático, a ofensiva chinesa segue avançando com força total. Na Tailândia, em janeiro de 2026, marcas chinesas já somavam 46,8% de participação de mercado, com a BYD batendo recordes de vendas e superando a própria Toyota em determinados segmentos. Em Singapura, a BYD já assumiu a liderança de emplacamentos, destronando a Toyota de uma posição que a marca japonesa ocupava havia décadas naquele mercado específico. A própria BD já declarou publicamente a intenção de ultrapassar a Toyota em vendas globais dentro de 5 anos, afirmando que pretende fazer isso sem depender do mercado americano, que hoje está praticamente fechado para marcas chinesas por causa de tarifas. Ou seja, o que está acontecendo não é uma queda da China, nem um nocaute definitivo, como o título deste vídeo sugere de forma mais dramática. O que está acontecendo é mais interessante do que isso. É a prova de que o plano chinês de dominação total e rápida do mercado global de elétricos, apoiado quase inteiramente na ideia de que o mundo inteiro trocaria carros a combustão por elétricos baratos em um curto espaço de tempo, não está se confirmando na velocidade que Pequim previa.
E a Toyota, justamente por ter resistido à pressão de apostar tudo em uma única tecnologia, se posicionou para lucrar dos dois lados. Continua vendendo híbridos em volume recorde, enquanto o mundo real ainda depende de gasolina, entra na China com um elétrico barato e competitivo feito sob medida para o consumidor local e ainda guarda uma carta na manga chamada bateria de estado sólido para quando a próxima geração de elétricos finalmente decolar de verdade. Enquanto isso, dentro da própria China, a pressão só aumenta. Fabricantes locais brigam entre si em uma guerra de preços que já corrói margens de lucro em toda a cadeia, forçando muitas empresas a depender cada vez mais de exportação para sobreviver, mesmo quando essa exportação significa vender com prejuízo ou empilhar carros sem comprador em portos ao redor do mundo. É esse cenário de fábricas girando a todo vapor sem mercado interno suficiente para absorver a produção, que cria a abertura que a Toyota está explorando com tanta precisão. Esse movimento também está mudando o comportamento de outras montadoras tradicionais que, até pouco tempo atrás, corriam para copiar o modelo chinês de aposta total em elétricos. Marcas americanas e europeias que haviam anunciado planos ambiciosos de eletrificação total já revisaram cronogramas, reintroduziram versões híbridas em modelos que estavam prestes a ser descontinuados e passaram a tratar a transição para o carro elétrico como algo gradual e não como um interruptor que se liga de uma hora para outra. Em outras palavras, a aposta que a Toyota fez sozinha e que foi criticada por anos como conservadora demais, está sendo copiada silenciosamente por boa parte da indústria global, o que reforça ainda mais a posição da montadora japonesa como quem enxergou o cenário real antes de todo mundo. No fim das contas, a disputa entre Toyota e China pelo futuro do automóvel está longe de terminar. Mas os números de 2026 mostram algo que poucos analistas previam há apenas 3 ou 4 anos. A estratégia mais paciente, mais diversificada e menos dependente de um único tipo de motor, a estratégia que foi chamada de lenta, ultrapassada e tímida, é hoje a que está gerando lucro recorde, batendo a meta de vendas, conquistando espaço dentro do próprio território chinês e ainda se preparando silenciosamente para a próxima virada tecnológica. A China continua sendo, de longe, a maior potência industrial do carro elétrico do planeta. E seria ingenuidade subestimar sua capacidade de se reinventar depois de uma fase difícil. Mas o plano original, o de varrer o mundo inteiro com elétricos baratos numa velocidade avassaladora e sem resistência séria pela frente, esse plano específico já não está mais intacto. E se a bateria de estado sólido chegar no prazo que a Toyota está prometendo, o que hoje parece um empate técnico entre gigantes pode se transformar, nos próximos anos, em uma vantagem definitiva para o lado que ninguém esperava que resistisse.